Segundo episódio da nossa série Idolatria. Nós temos 3 episódios. O primeiro já aconteceu no domingo. Falamos sobre idolatria, o que é idolatria, o que pode ser idolatria. E a gente buscou essa referência na Bíblia. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre idolatria, as consequências, direto na palavra, na Bíblia. E eu quero muito a participação de vocês. Estou adorando as mensagens que eu venho recebendo e também sugestões de tema, o que você quer ver aqui no canal. Porque uma das coisas que eu acredito que vai ser a nossa próxima série é santificação. Eu já estou recebendo aqui mensagens, dúvidas de pessoas que me perguntam: Michele, e sexo fora do casamento? O sexo casual? Como é que funciona? E o que a gente faz? A gente que veio do mundo e chegou agora, como eu, que não tinha conhecimento algum da santificação. Então eu quero trazer aqui para vocês esses temas e como eu estou lidando com tudo isso. Então deixa aqui nas mensagens, eu quero muito a participação de vocês. Então já curte aqui, eu sou Michele Castro e tem devocional todas as manhãs acontecendo aqui ao vivo. Às 8h15 da manhã tem devocional, é 20 minutos, é rapidíssimo, mas é poderoso para você participar, encaminhar nos grupos de WhatsApp e estar sempre conectada aqui comigo, combinado? E me segue lá no Instagram também, porque eu estou sempre compartilhando a palavra, trazendo momentos importantes na Bíblia e também fazendo devocional. Então participa, que eu tenho certeza que vai ajudar você demais e eu quero muito você participando para que você também possa me ajudar. Eu recebo testemunhos e isso me ajuda a crescer e me fortalecer também. Então eu conto também com a sua participação para você me ajudar. Combinado? Amém? Hoje eu quero então falar com vocês sobre as consequências da idolatria. E uma das coisas que eu já quero iniciar aqui no nosso vídeo, nesse nosso segundo episódio, é que lá em Romanos 6:23 está escrito: o salário do pecado é a morte. Isso a gente não tem como fugir. O que seria a morte, Michele? A gente perde a salvação. Se a gente continua com a prática do pecado e não se arrepende, a gente corre o risco de não ter a salvação, de não ter vida eterna, de não estar junto a Jesus, de não ter a presença dele enquanto estamos aqui e, pior que isso, a salvação. A gente perde a salvação quando a gente não obedece, quando a gente vive em pecado e não se arrepende. Porque é claro que nós vamos errar, é claro que a gente vai ser, em algum momento a gente vai pegar despercebido e vai cair em algum pecado, mas a gente sabe quando está caminhando com Deus é quando a gente cai no pecado e imediatamente isso nos incomoda e a gente se arrepende. Você se sente a pior pessoa do mundo por ter cometido um pecado, por não ter segurado e você não persistiu, caiu no pecado e por isso imediatamente a gente se arrepende e esse é o nosso maior objetivo aqui. Por isso que se conectar com Deus cada vez mais é o que vai fazer a gente fortalecer o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne, porque é ela que vai nos tentar o tempo inteiro para que a gente caia em pecado. Mas eu quero ler para vocês a sequência desse versículo. Quando fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que você possa criar essa esperança no seu coração. É isso, que a gente possa vencer todos os dias o pecado, que a gente possa acordar todas as manhãs se fortalecendo, se revestindo da vida, do tipo de vida de Deus, todos os dias, para que a gente possa se fortalecer no nosso espírito, manter firmes em Deus e não cair no pecado. É por isso que o Pai Nosso, ele é perfeito, ele é a oração perfeita, porque ali Jesus nos ensina que toda aquela oração nos protege, nos guia, faz a gente fazer a vontade dele, não a nossa, faz a gente ter a provisão de todo dia, faz a gente não cair em tentação, a gente ora para não cair em tentação. Então faça sempre a oração do Pai Nosso, porque é uma oração completa, é uma oração para você meditar, não é para você ficar falando aleatoriamente. Medita no Pai Nosso que você vai ver que todo ele tem o significado que a gente precisa de Jesus. Então faça isso imaginando em cada versículo, porque ele tem tudo isso que a gente precisa todos os dias. E eu quero trazer para vocês 2 exemplos de consequência do pecado que está na Bíblia. O primeiro deles é um bezerro de ouro que o
povo que saiu do Egito, que estava lá sendo salvo, que Deus pediu para Moisés carregar esse povo, tirar eles da escravidão, levar para a terra prometida, e aquele povo não parava de reclamar o tempo inteiro. E quando Moisés se retirou para ficar com Deus, para escrever todos os mandamentos, e Moisés ficou 40 dias sem estar com aquele povo foi o tempo suficiente para eles cometerem pecado da idolatria. Como Moisés não estava mais ali, eles não tinham contato com Deus e Moisés era quem intermediava essa conversa de Deus com aquele povo, eles não tinham mais a referência deles, eles não queriam mais esperar, foi o tempo suficiente para eles adorarem, idolatrarem uma outra coisa. Eles construíram um bezerro de ouro. E isso está em Êxodo 32, quando eles cometeram isso. Ou seja, é só você imaginar. É o que eu e você, é o que a gente costuma fazer. Basta ficarmos um pouquinho de tempo sem orar, sem conversar com Deus, a gente já perde intimidade, a gente já não fala mais com Deus, começa a agir com os olhos do mundo e daqui um pouco estamos adorando outras coisas, outras imagens, outros objetos, acreditando em qualquer promessa que chega na nossa vida e a gente já não fala mais com Deus. Foi assim que aconteceu com esse povo. Por algum tempo eles já não estavam mais na convivência de Moisés, que era o contato direto com Deus, foi o suficiente para eles criarem um outro Deus deles, que foi o bezerro de ouro, e que está lá em Êxodo 32. Olha só o que está escrito aqui. O povo, ao ver que Moisés demorava para descer do monte, juntou-se ao redor de Arão, que era irmão de Moisés, e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que vai acontecer, o que aconteceu. E respondeu Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e das suas filhas e tragam a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram para Arão, e ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em ídolos, dando-lhes forma de um bezerro, algo construído pelas mãos dos homens, e que todos passaram a adorar o bezerro de ouro como se fosse Deus. E é assim que acontece na nossa vida. Às vezes a gente faz uma viagem, a gente faz um passeio, a gente vai numa entrevista de emprego, a gente conversa com alguém e algo aconteceu no nosso dia que foi legal, foi bom. Aí a gente associa aquilo na roupa que a gente estava usando, na correntinha que você estava, no brinco que você estava. Aquilo você associa como se fosse o seu amuleto. E a partir daquele momento você começa a carregar como se fosse algo que dependesse para você ter sorte na vida. Isso é uma idolatria. Parece ser uma bobagem, mas não é. O que você carrega aí na sua bolsa, na sua carteira, no seu carro, que você carrega no porta-luvas, que você deixa aí perto da sua mesa de trabalho, que você deixa na sua estante de casa como um objeto de proteção. É por isso que Deus não tem imagem. A gente não tem imagem de Deus. Ele é soberano, ele é infinito, ele não tem rosto, mas ele fala com a gente, ele escuta. A gente sente, ele nos guia, nos direciona, ele cura e a gente não consegue enxergar ele. Justamente por isso, porque ele não precisa ter uma imagem para a gente adorar, a gente só precisa sentir. Deus a gente tem dentro do coração, a gente não tem num papel, na bolsa, na carteira. E aí eles adoraram. E Moisés, quando desceu, ele ficou tão irado porque Deus avisou ele. Desça logo. No verso 7, o Senhor disse para Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Esse é um bom exemplo que faz a gente refletir. Deus muitas vezes tira você e eu do deserto, do buraco, do escuro, do problema, da dificuldade, da dor, do desespero. Tira a gente de uma doença. É só você refletir sobre a sua vida, de onde Deus já tirou você. Ele tira a gente do pior lugar, ele resgata para a vida, ele restaura. Mas basta a gente ter uma próxima dificuldade, orar para Deus e ele não responder do jeito que a gente gostaria, a gente já abandona Deus. A gente já acha que ele não existe. A gente acha que ele já esqueceu. Deus não esquece quem você é. Deus nunca abandona você. Ele pode não responder do jeito que você quer, mas ele está com você. Ele não abandona.
E a gente, na primeira oportunidade, abandona e passa a adorar e se virar com o nosso jeito, daquilo que a gente acha que tem que fazer, e não fala mais com Deus. Exatamente como aconteceu com esse povo, que rapidamente achou outra coisa para adorar. Um outro exemplo que nós temos foi com Salomão, o homem mais sábio que já existiu na história, até hoje. Salomão era um homem sábio. E o que aconteceu com Salomão? Ele passou a adorar os deuses das mulheres que ele tinha. E Deus deixou claro isso para ele. Isso era uma idolatria. Isso está em 1 Reis, capítulo 11. Está escrito aqui. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E lá no verso 4, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. O seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu outros deuses e ele decepcionou a Deus. Isso aqui também é um aviso para mim e para você. Cuidado com quem você anda. Cuidado quando alguém chega para você e diz: faça essa simpatia, carregue essa pedrinha, use essa correntinha, faça isso que você vai ver que a sua vida vai mudar. E você, no desespero, você abandona Deus e faz o que os outros estão dizendo para você fazer. Salomão aconteceu isso. O homem mais sábio que existiu, ele abandonou a sua sabedoria e seguiu deuses de outras mulheres. Gente, isso é muito sério. A gente, por pouquinho de nada, a gente acaba olhando para aquilo que a pessoa está dizendo. Faça isso, use aquela roupa, transforme isso em tal lugar, faça uma volta na quadra à meia-noite que você vai ter o retorno que você precisa porque eu fiz e deu certo. E você, no desespero, você abandona Deus. Gente, não existe Deus maior que Deus que a gente responde. Ele é maior que tudo. Que tudo o que você pode imaginar, o que você está sofrendo, Deus é maior que a sua doença, é maior que o seu problema, é maior que a dificuldade, é maior que a crise que você está vivendo, o que você está vivendo, Deus é maior que isso. Não existe simpatia, não existe amuleto, não existe nada que vai ser maior do que o Deus que a gente responde. Não dê essa brecha, fuja da idolatria. Paulo fala sobre isso. E no verso 9 está escrito: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. 2 vezes Salomão esteve com Deus e ele ainda assim preferiu adorar outros deuses. O homem mais sábio. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, o que lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Mas não tirarei dele o reino inteiro, eu lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, e amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. O que aconteceu foi um reino dividido. E só aconteceu isso porque precisava se cumprir para que Jesus, lá na frente, nascesse da descendência de Davi. É por isso que deveria ter Salomão até o fim do seu reinado. E Deus cumpriu isso para que se cumprisse o que estava nos planos de Deus. Enviar o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Precisava se cumprir isso. Senão, Salomão ia ter outro fim nessa história. Só teve porque precisava se cumprir as escrituras. E assim, gente, eu poderia falar outras tantas histórias. E idolatria é muito sério. Em Deuteronômios 27:15, maldito quem esculpir uma imagem ou ídolo de metal fundido, obra de artesãos, coisas detestáveis ao Senhor. Gente, a idolatria, ela traz maldição. Eu não sei se você percebeu. E a maldição é de Deus. Tem muita gente que acha que é do Satanás. Eu falei no devocional de hoje. O Deus que a gente responde, ele é um Deus que abençoa. Mas quem não obedece e quem vive no pecado, ele também amaldiçoa. Está na palavra. E está aqui, em Deuteronômio. E a maldição, ela revela a rebeldia.
do povo, a rebeldia minha e sua, quando a gente não obedece a Deus e vive no pecado. Idolatria é algo abominável para Deus, porque a gente adora outras coisas e não adora Ele, que é o único que é vivo, é poderoso, que cura, transforma, salva, é Deus. Lá no Novo Testamento, tá lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, 14. Portanto, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Paulo está alertando a importância da gente fugir da idolatria. Por quê? Porque é muito fácil a gente se apegar em algo que a gente enxerga. Deus a gente não enxerga. E é por isso que Ele é tão poderoso, porque a gente não precisa de nada para Ele fazer na nossa vida. A gente não precisa de nada. A gente não precisa de um objeto, de uma imagem, a gente não precisa de nada para ter a presença de Deus, a gente só precisa acreditar nele. É simples assim. Lá em Colossenses 3:5, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Ganância é idolatria. Por que ganância é idolatria? Porque a ganância é aquilo que eu quero, que é meu, e o que é meu eu não divido com ninguém. Isso é uma idolatria. Você acredita que aquilo é tão seu que você não é capaz de dividir com alguém. Você não é capaz de emprestar, você não é capaz de doar. Se você tem algo que você considera que é seu, que é posse sua e que você não dá para ninguém, que você tem medo de perder, isso é uma idolatria. A ganância é uma idolatria. Cuidado. O que você tem aí que é um sacrifício para você entregar, que muito custa para você entregar? Isso é idolatria. Está na palavra. E por último, eu quero falar algo que é muito forte. Para você entender que o Deus que a gente responde, Ele é maravilhoso, Ele é uma bênção, é luz na nossa vida. Ele transforma, Ele cura, Ele é amor, Ele é salvação, Ele é tudo isso. Mas Ele também é um Deus da justiça. Então não brinca e não zomba da palavra de Deus. Então o que eu vou ler aqui para vocês, muita gente não lê, muita igreja não prega, mas está na palavra. Para você ver o quanto Deus não brinca, mas Ele nos alerta o tempo inteiro. Você vai ter prosperidade e abundância se você obedecer e se você se arrepender dos seus pecados. Assista o devocional que eu fiz hoje, porque ele está muito importante. E eu vou ler para vocês Romanos. E presta atenção, porque isso é muito importante. É algo forte, pesado, mas eu tenho certeza que você vai refletir um pouco mais sobre o Deus que a gente responde e vai ter um pouco mais de cuidado com relação a tudo aquilo que você está colocando como prioridade no seu coração. Romanos 1, a partir do verso 20, está escrito assim. Leia todo Romanos a partir do 18, mas eu vou ler a partir do 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse versículo, gente, está dizendo que o nosso Deus, ele é invisível, mas a gente sente, a gente vê, a gente enxerga o que ele faz. A gente enxerga que a perfeição da natureza é Deus. Então a gente não vê ele, mas a gente enxerga tudo que ele faz. A gente enxerga e vive a abundância. A gente vive a cura. A gente vive a presença. É o suficiente. Então não tem desculpa. É isso que Paulo está dizendo. Não tem desculpa para você dizer, não, eu não gosto de Deus porque eu não enxergo ele. Você não enxerga ele, mas você enxerga o que ele faz, o que ele transforma e onde ele está. Você sente. Então não tem desculpa. É isso que Paulo está dizendo. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo os sábios tornando-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. É isso que muitas vezes a gente faz. Cria imagens para adorar. Não tem desculpa, segundo Paulo. Verso 24. Por isso, gente, prestem atenção, porque isso aqui é forte demais. Por isso, Deus os entregou
a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Sabe o que significa isso? Quando você adora outras coisas, quando você idolatra outras coisas, você não tem mais Deus na sua vida. Sabe o que Deus faz? A pior coisa que você pode desejar e que muita gente no mundo deseja, fazer o que tem vontade. A pior coisa que Deus pode fazer é deixar você viver os seus prazeres. E é isso que a palavra diz. Quando você adora outros deuses, quando você idolatra outras coisas, Deus entrega você, Deus abandona você. E Ele deixa você viver os seus prazeres. E sabe o que é os seus prazeres? É a liberdade que o mundo diz. Eu vou ser livre, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Deus deixa você fazer, Ele abandona, Ele larga você. É a pior coisa que você pode ter na sua vida, é Deus deixar você viver as suas vontades. E Ele está escrito aqui. Por isso Deus entregou a impureza sexual. Por causa disso, Ele entregou as paixões vergonhosas. Ele deixou você viver o que você quer. É vergonha isso que você gosta de fazer. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si os mesmos castigos merecidos pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. É isso que essas pessoas têm na vida. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, está na Bíblia, gente. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E a gente vive hoje exatamente o que está escrito no último versículo. As pessoas estão achando lindo falar da sua vida sexual, falar o que faz, o que não faz com o seu cônjuge, conta aos quatro ventos, vai para programa de TV dizer as experiências de relações que tem, as vontades que tem, que carregam um monte de objeto sexual para fazer viagem, que são pessoas desesperadas para ter relação sexual, falam aos quatro ventos e aplaudem quem fala, adoram quem fala. É isso que está aqui. Essas pessoas, Deus abandona. Deus deixa viver ao seu bel prazer. É a pior coisa que pode acontecer. Mas está aqui na palavra. Deus deixa. O resultado disso é tudo isso que eu li para vocês. Leia Romanos 1 a partir do verso 18. Você vai ver que é forte. Ninguém prega. Por quê? Porque fala de relação sexual, fala de homossexual, fala de perturbação, fala de homicídio. É por isso que as pessoas têm a sua saúde mental completamente abalada, porque você usa a idolatria, o pecado da idolatria, para adorar algo que não existe. É muito sério isso. A gente precisa olhar com carinho, a gente precisa prestar atenção. Ele não é só um pecado para você, mas ele é um pecado para as suas gerações. E você não precisa disso, a gente só precisa ter Deus no nosso coração. E Ele faz tudo o que a gente precisa. Ele nos guia, nos direciona, nos capacita. Ele ama a sua vida. Então, se tem alguém que você tem que amar todos os dias, é a Deus. Agradeça pela vida que você tem e sempre dê glória a Ele, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Abandone a idolatria.
E na quinta-feira a gente vai ter o nosso terceiro e último episódio sobre idolatria. Eu vou trazer algo aqui mais importante ainda, tão importante quanto esses dois episódios, para que você possa se fortalecer cada vez mais na sua fé e na intimidade com Deus. Amém? Então curte muito esse vídeo, se inscreve no canal e deixa essa mensagem, a sua mensagem do que você quer ver aqui com relação à Bíblia, ao discipulado que nós estamos fazendo, e também compartilha a sua experiência e o seu testemunho, porque isso edifica demais a nossa fé. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até mais.